em defesa da fé cristã, é o tema desse novo trimestre das lições bíblicas CPAD Adultos. O que vamos tratar então nessa primeira lição? Eu volto já. No ar, programa EBD Comentada Online, edição Adultos. Apresentação, Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentada Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, com satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma lição e para mais um trimestre. Primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Adultos. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desde já eu quero deixar o meu agradecimento a você que está na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, na região sul e na região sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Você que está fora do Brasil, em países como Holanda, Espanha, Japão, Estados Unidos, está no continente africano ou em outros lugares do mundo me assistindo, eu quero desde já falar também, deixar o meu muito obrigado, meu agradecimento. É um novo trimestre, eu não poderia começar de forma diferente. E vamos dar prosseguimento ao programa, claro, com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Necessito mais uma vez da Tua abundante graça sobre a minha vida, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Por isso, ilumina minha mente. Também ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender. Quero Te render graças, Senhor querido, Senhor amado, por esse novo trimestre que se inicia. Que o Senhor possa me ajudar, Senhor querido, a mais uma vez cumprir, Senhor, essa jornada dessas 13 lições para a glória do Teu nome. Ó Deus querido, vai tocando no coração de cada pessoa que está assistindo, para que eles possam também compartilhar esta aula e este canal, para que outras pessoas sejam alcançadas. O Senhor tem colocado sobre a minha responsabilidade, ó Deus querido, gravar as lições, preparar as lições, mas o lado, Senhor, de compartilhar está com eles. Então que eles sejam despertados, Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, para que eles possam, Senhor, divulgar, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Nos dá mais uma vez uma aula edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então você pode divulgar o canal, tem um botão aqui, ó, compartilhar. Você compartilha e outras pessoas são alcançadas para a glória de Deus. Você vai fazer a sua parte, né? Compartilhe nas suas redes sociais, no status aí, tá? E com certeza vidas serão alcançadas. Também se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o seu like para que o YouTube saiba que é relevante o conteúdo e envie para outras pessoas. E ao mesmo tempo também comente o que você achou desta lição. Deus seja louvado, vamos em frente. Eu e a minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, minha esposa, louvamos a Deus por esta grande oportunidade. Ela não está cantando hoje aqui nessa lição, mas em breve ela continuará aí com as suas participações, com certeza, porque aqui é uma só carne, nós estamos unidos dentro de um propósito. Hoje não, na abertura não, é uma aula assim, inaugural, então, mas ela volta a aparecer para a glória de Deus. Aguarde, porque ela volta a aparecer. Já teve gente aí que falou: pastor, senti falta da menina princesa na lição de número 13 do quarto trimestre de 2024. Agora nós estamos em 2025. Eu não posso errar. Louvado seja Deus, até porque eu estou gravando essa aula ainda dentro de 2024. Então é meio complicado, mas fique em paz. Mas aí falaram que sentiram a falta dela, mas fique em paz. Vai orando, ore por nós, ore pela nossa vida espiritual, pelo nosso ministério, pela saúde
emocional, saúde física, saúde mental, porque nós precisamos a cada dia da graça de Deus. Nos cubram de oração, porque nós precisamos muito. Então vamos lá para a nossa lição de hoje. Na inauguração do primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Adultos com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Tá? E a lição de hoje é a lição de número 1, ministrada no dia 5 de janeiro de 2025, com o tema Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O que a gente faz? Nós começamos a defender a fé. É a temática desse trimestre, certo? Texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O Judas, não é o Judas Iscariotes, tá bom? Judas, ele ia escrever sobre a questão da salvação e o Espírito Santo levou a ele a escrever sobre a necessidade de batalhar pela fé. Então, era algo que já estava acontecendo no tempo apostólico. Verdade prática, isso aqui resume todo o assunto da lição. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então você precisa entender o que são pontos principais e vai ser falado durante a lição. Leitura bíblica em classe, Atos 20, do 28 ao 31, 1 Pedro 3, 15 e 16, 2 Pedro 2, 1 a 3. 1 Pedro 3, 15 a 16, eu tenho uma playlist inteira aqui no canal falando de 1 Pedro, completa, do início ao final, capítulo 1 ao capítulo 5. Se você quiser, você encontra o vídeo que trata dessa porção. Agora, Atos 20, 28 a 31, eu quero deixar uma recomendação que foi feito o Entendes Tu que Lês, exclusivamente para explicar essa temática e vai servir para outras pessoas que querem saber o que significa o texto de Atos 20, do 17 ao 38. Fui até um pouquinho além. Cuidado com o rebanho. Olha o lobo ali, tá? Numa imagem aí apenas para figurar do lado lá. Ele tá pronto para atacar, simbolicamente. Então, nós temos aí esse Entendes Tu que Lês que você pode assistir depois que assistir esta aula. Se você já assistiu, ótimo. Então, você vai ter uma compreensão melhor do assunto do texto da leitura bíblica. Palavra-chave, heresia. Vamos também dar a definição de heresia durante a lição. Propósito da lição. Qual é o propósito? O que nós vamos atingir? O que o professor espera e o que eu espero depois que você tenha assistido esta lição ou os alunos tenham participado em sala de aula da lição? Levar os alunos a compreenderem a importância de identificar e combater as heresias, capacitando-os a defender a fé cristã por meio da apologética, que é a defesa da fé, e mantendo a doutrina bíblica como fundamento de suas vidas. O pastor não vai estar o tempo todo do lado dos membros. Eles precisam aprender o que são as doutrinas bíblicas, o que a Bíblia diz, não o que ele acha, não o que eu penso. Não, nós não nos baseamos pelo que achamos ou pensamos. Nós nos baseamos pelo que a Bíblia diz. Nossos pensamentos e nossas opiniões precisam estar alinhadas de acordo com a palavra de Deus. Se são opiniões que não estão alinhadas com a palavra de Deus, elas não têm nenhum proveito, certo? Aí nós temos aí envolvendo, os alunos, tá? Que é o seguinte, proponha que cada aluno, é claro que cada é 1 ou 2 ou 3, depende, o tempo que você tem. Proponha que cada aluno mencione um exemplo de falsa doutrina ou heresia que já ouviu e discutam junto com a palavra de Deus, discutam como a palavra de Deus pode ser usada para confrontar esse erro. E durante a lição vocês vão ver que há uma diferença entre heresia e erro de interpretação. São duas coisas diferentes, tá? De repente o aluno que tá lá, ele não tem ainda a compreensão disso e ele vai citar algo que é um erro de interpretação, não é bem uma heresia, tá? Isso estimulará o interesse pelo tema e reforçará a aplicação prática do aprendizado. Lembrando que, em momento nenhum, esse trimestre tem como intenção fazer com que pessoas saiam da sala de aula e comecem a sair combatendo todo mundo que encontrarem, corrigindo todo mundo que encontrarem. Não é, o caminho não é esse.
Até porque tem coisas que nem heresia é. É um erro de interpretação. Houve uma má compreensão do texto. Então nós temos que ter muito cuidado. É claro que quem está na liderança, ele tem uma posição diferenciada para poder ensinar, para poder mostrar que aquele não é o caminho correto. Aí já é uma outra coisa. Mas senão alguns alunos podem sair, ou possa reforçar na mente de alguns que já têm esse lado, de gostar de sair corrigindo todo mundo e acabar entrando na prova. A estrutura da lição é o que vai ser tratado. Tópico 1, as ameaças dos lobos vorazes. Vai tratar os cuidados pastorais, ponto 1. Depois da minha partida, ponto 2, a origem dos falsos mestres. Tudo isso aqui está baseado em Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 17. Depois, segundo tópico, que é apologética. Aí ele vai definir, ponto 1. 2, a que defesa Pedro se refere? Aí ele já vai entrar na parte onde Pedro está, o texto fala de Pedro, tá? E 3, por que devemos combater as heresias e não se calar? Ficar quietinho. Terceiro, o que são heresias? Aí precisa definir o que é heresia. Seitas e heresia. 2, airesis, que é a palavra usada para heresia no Novo Testamento. E 3, heresias de perdição. Quando heresia é heresia e não é apenas um erro de interpretação. Introdução. Heresias são crenças, aí ele já começa logo fazendo uma definição inicial. E práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. No decorrer da lição, vamos ver exemplos de alguns pontos principais. Confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para a igreja e as famílias. Deixa eu dar um exemplo de pontos principais. Existe uma questão da mecânica dentro da escatologia, por exemplo, que é uma das disciplinas da teologia. Doutrina das últimas coisas, dos últimos dias, enfim. E aí o que acontece? Uns acreditam que a igreja passa pela tribulação, outros acreditam que a igreja não passa pela tribulação. Como vamos definir isso diante desta aula? Aqueles que acreditam que a igreja que vai passar pela tribulação, isso é uma heresia. Não, isso não é heresia. Isso é apenas uma forma, eu não poderia nem sequer chamar de erro de interpretação. Porque é uma visão no qual eles entendem e se baseiam em alguns aspectos para falar sobre isso. Então isso tem a ver com a mecânica. Uns acreditam que é por um caminho, outros acreditam que é por outro. Mas isso mudou a questão do final da história? Não, não muda. É salvação e condenação. Então isso não é heresia. Mas aí a gente às vezes vai lá, isso é uma heresia. Não, não é heresia. Então, a partir de hoje, você já entendeu que aqui não tem a ver com heresia. Aqui apenas é uma visão diferente, que uns acham que é de uma maneira, outros acham, mas isso não interfere em nada na salvação. Então, se não interfere na salvação, se não traz prejuízo para a salvação, não é heresia. Estou começando logo com um exemplo prático, só para vocês entenderem. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova. Só troca a aparência, mas é a mesma coisa. Que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol, ele usa Eclesiastes 1:9. É uma repetição. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-a, pode ser uma aluna, a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então, entenda o seguinte, essa primeira lição faz um panorama do que iremos estudar durante o trimestre, nos dando a dimensão de como é importante estar preparados para combater e rejeitar as distorções bíblicas. Tópico 1. As ameaças dos lobos vorazes. Aqui nós vamos tratar, primeiro ponto, os cuidados pastorais. Segundo, depois da minha partida. E terceiro, a origem dos falsos mestres. Você está vendo que a lição está estruturada, né? Teve algumas modificações, até mesmo no layout. Né? De vez em quando eu faço algumas modificações. Então estou trazendo agora já na tela para você o que vai ser tratado, só para nós entendermos de uma forma melhor. 1. Os cuidados pastorais. Os anciãos
anciãos, mencionados no versículo 17 de Atos 20, são chamados de bispo nesta passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentares a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. Então vamos entender uma coisa aqui logo de início. Anciãos e bispos, ou presbíteros e bispo, porque em algumas versões é anciãos, em outras é presbítero. Então presbíteros e bispos são a mesma coisa nesse contexto do Novo Testamento. Eles são pastores que foram constituídos pelo Espírito Santo. Então, as denominações às vezes fazem diferenciação de presbítero, evangelista e pastor. Porém, biblicamente falando, o presbítero e o pastor, ou o bispo e o pastor, ou o ancião e o pastor, são a mesma pessoa, só que apenas apontando para um aspecto diferente do trabalho que realizava. O ancião, ou presbítero, era alguém mais maduro, com mais idade. O bispo era ele fazia o trabalho de uma ele supervisionava o trabalho. Então, é uma função de supervisionar. O pastor, ele apacentava. Então, é a mesma pessoa que apacenta, que supervisiona e que é uma pessoa madura. E eles entendiam uma maturidade também acompanhada de idade. Nós entendemos que uma pessoa pode ter menos idade e nem por isso, isso não quer dizer que ele não seja maduro, tá? Depende de como ele se comporta e pelos frutos nós vamos observar isso. Então, pastor, mas na Assembleia de Deus, presbítero é menos do que pastor. É uma forma de organizar, mas no Novo Testamento não é assim não. Tá? Eu quero deixar isso muito claro. No Novo Testamento, na Assembleia de Deus o evangelista é ministro, né? Na convenção, como o pastor também é, mas querendo ou não, é antes de pastor. Aí na convenção, quando vai trocar a carteira, quando vai trocar de evangelista para pastor, é só troca de credencial. É apenas uma indicação e troca credencial, mas não é uma nova consagração. Por quê? Porque os dois já são ministros. Então é uma organização. Tem igrejas que tem só presbíteros. Tem igrejas que tem só pastores e diáconos. Tem igrejas que só tem presbíteros e diáconos. Tem igrejas que tem diáconos, tem auxiliar de trabalho também, ou cooperadores, ou obreiros, né? Como queira chamar. Depois tem presbítero, evangelista e pastor, tá? Só que eu quero mostrar para vocês, então, auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Aí fica parecendo uma escada. Em si, só que quando chega em presbítero para o Novo Testamento, ele e o pastor é a mesma coisa. Só que na nossa denominação Assembleia de Deus, eles fizeram essa diferenciação. E nós vamos fazer o quê? A única coisa que acontece em muitos lugares é que pessoas usando a posição que tem, querem humilhar o outro. Eu sou pastor, fica quieto que você é presbítero. Para início de conversa, podia ser membro, eu não posso falar isso. Eu falo isso porque eu congreguei num lugar há muito tempo atrás. E os porteiros, que já até dormem no Senhor, eles me falavam que eu tinha um bom relacionamento com eles, eles me falavam que as pessoas chegavam lá no lugar para guardar a bicicleta e dizia que ia botar a bicicleta onde queria, porque ele era pastor, porque ele era presbítero. E daí? Só por causa disso, eles desrespeitam os obreiros no posto de trabalho? Isso é arrogância, isso é soberba. Então, acaba que as pessoas usam isso para desmerecer uns aos outros. É uma forma de organização da nossa denominação e eu não estou aqui em momento nenhum contestando ou criticando isso de forma nenhuma, mas daí a gente achar que outros lugares, porque não tem pastor, só tem presbítero, ou porque só tem pastor, não tem presbítero, é antibíblico, isso é heresia, né não? Ancião, que era presbítero, bispo e pastor, é a mesma coisa no Novo Testamento. Ponto final. Agora, como querem organizar, não tem problema. Tem gente querendo ser consagrada a bispo, achando que bispo é mais do que pastor. Entendeu nada. Se estudasse, não faria isso. Mas, fazer o quê, né? Faz parte. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Lucas 15, 4-6. Alimentar, o que é alimentar? Oferecer nutrição espiritual através da palavra de Deus. Guiar, mostrar o caminho da fé e orientar os membros da igreja. Proteger, guardar o rebanho de influências negativas e heresias. Tá bom? A parábola da ovelha perdida, porque foi citado aqui, né? Só para explicar.
ilustra a importância de buscar e cuidar de cada membro da igreja. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas não têm essa paciência, principalmente porque ela diz assim, quando eu aceitei Jesus ninguém foi atrás de mim, ninguém se preocupou, mas você é um caso à parte, eu também. Eu também, graças a Deus, eu nem passei por um discipulado. A igreja onde eu comecei não tinha discipulado nem nada. Glórias a Deus que eu consegui caminhar com a ajuda do Senhor, né? Mas não teve um acompanhamento. Mas tem gente que vai precisar. Então nós temos que ter essa consciência. Não podemos usar a nossa experiência pessoal como base doutrinária, não, irmãos. Temos que ter muito cuidado. Ilustra a importância de buscar e cuidar de cada membro da igreja. Manda uma comissão. Antigamente tinha tanta comissão de visita, hoje parece que em alguns lugares não existe mais isso. Tem tanta gente sem fazer nada, bota esse pessoal para visitar. Mostrando o amor e a dedicação que um pastor deve ter por seu rebanho. Aí alguém vai dizer, pastor, mas acontece que esse trabalho não é visto. As pessoas querem trabalho com microfone na mão. Nem todo mundo vai ter microfone na mão, irmãos. Nem todo mundo foi chamado para ter microfone na mão. Mão é mão, pé é pé, boca é boca. Paulo vai comparar os membros da igreja com o corpo. Então, nem todo mundo tem a mesma função, meus irmãos, tá? O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e o rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus em Mateus 7, 15 a 20. Olha o que Jesus fala aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O Senhor fala sobre isso em João 10 também. Inclusive, eu tenho aqui uma exposição bíblica sobre João 10 também. Por seus frutos conhecereis. Os conhecereis. Aí essa é a questão. Você não conhece uma pessoa por dons espirituais. Esse é o maior erro que nós cometemos no meio pentecostal. Nós valorizamos os dons e esquecemos do fruto. O que mostra a transformação de caráter não é dons. Uma pessoa pode profetizar, entregar revelação, ter visão. Não tem problema. Mas o que mostra espiritualidade é fruto. É transformação de vida. Dons são ferramentas. Uma pessoa pode ter aí várias ferramentas para executar seu ofício na vida, do dia a dia. Você pode olhar e falar, nossa, muita ferramenta, mas o trabalho dele não é medido pela ferramenta. A pessoa dele não é medida pela ferramenta que ele tem, não. Tá? As ferramentas que ele leva para o trabalho, as ferramentas que ela leva, ferramentas de trabalho, não é medido. Ela precisa, o desempenho dela precisa mostrar se é ou não é. Então não adianta. Não adianta. Então, por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, e outra coisa, você não conhece fruto de uma pessoa do dia para a noite, você tem que conviver. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Jesus começa ao contrário. Uma árvore boa não dá maus frutos. Uma árvore má não dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Por quê? Porque não serve para nada. Ela não está cumprindo seu papel. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Por quem? Quem conhecereis? Os lobos, os falsos profetas, os falsos ensinadores. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a condição para entrar é obedecer. O papel do pastor é fundamental na preservação da fé verdadeira. Então ele direciona o rebanho. E a liderança pastoral deve ser exercida com cuidado, zelo e responsabilidade, sempre com o objetivo de guiar o rebanho para a verdade revelada de Cristo. Eu falo sobre isso aqui. Tem cuidado de vós, da vida espiritual, da saúde deles, do todo. Tem cuidado de vós, se envolve tudo. Tem gente trabalhando ao extremo, fica doente. Por quê? Porque não cuida da saúde. Você é templo do Espírito Santo de Deus, mas não adianta. Às vezes a pessoa não compreende, precisa compreender. Certo? Precisa entender. Isso é importantíssimo. Então, ele tem cuidado, zelo e responsabilidade, sempre com o objetivo de guiar o rebanho para a verdade revelada de Cristo, apontando sempre para Jesus. 2.
depois da minha partida, versículo 29 de Atos 20, versículo 29. A expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte. O comentarista aqui entende que Paulo está falando da sua morte. Também poderia estar falando da sua saída dali. Ele não estaria mais ali. E ele vai falar sobre isso no texto, né? Não me vereis mais. Uns acreditam que Paulo pode ter voltado, mas não há uma prova sobre isso. Mas a questão é, com Paulo saindo, porque não estava ali todo o tempo ensinando, alguém se aproveitaria. Mas também o avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, no futuro. Só que dentro do período apostólico já tinha problema. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. Lobos cruéis, Jesus também fala a mesma coisa, ou lobos vorazes, certo? Na Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. É importante você sempre fazer comparações de versões. Quando eu coloco essa Bíblia aqui, ó, você pode ver, ela só serve para computador e notebook. Você vê que aqui, ó, Almeida Revista Corrigida, Nova Almeida Atualizada, que é essa aí que mostrou aí agora, Almeida Revista Atualizada, NVI, que é a nova versão internacional, King James, nova versão transformadora, que ele vai citar durante a aula também, nova tradução na linguagem de hoje, versão fácil de ler. Então, isso ajuda muito na sua compreensão do texto. Este alerta de Paulo é um reconhecimento de que a igreja, após a era apostólica, enfrentaria desafios com a propagação de heresias e distorções do evangelho. Isso também, e eles teriam que estar preparados, porque os apóstolos não estariam mais lá, mas tinha que ter gente que foi ensinada, doutrinada, para prosseguir na mesma linha. Isso também aponta para a necessidade de vigilância contínua, tanto por parte dos líderes da igreja, quanto da congregação. Então é minha responsabilidade como ovelha também. Eu sei que eu sou, pela bondade de Deus, Deus me colocou como pastor, estou como pastor, o Senhor me colocou, me chamou, mas a pessoa que é um membro que não tem esse chamado para ser pastor, ele tem responsabilidade também para preservar a pureza do ensinamento cristão. É por isso que em alguns lugares coloca o crente para ler a Bíblia. Aqui no canal mesmo, nós estamos lendo a palavra de Deus. Vamos encerrar, na verdade, quando eu estou gravando esta aula, que é no dia 26 de dezembro de 2024, já encerramos a leitura desse ano, porque o último livro que lemos, ele só tinha 4 capítulos e não deu para ir até o final. Então, eu deixei os 5 dias que sobrou, 6 dias que sobraram, do dia 25 ao dia 31 de dezembro de 2024, para as pessoas fazerem uma revisão ou colocarem em dia alguma coisa, mas nós lemos 50 livros durante o ano de 2024. Aí a gente coloca para quê? Para incentivar o povo a ler a palavra. E se você participa do meu canal no Telegram, e o link está na descrição aqui do vídeo, só você procurar que você vai achar, instala o Telegram e entra lá, clicando no link, aqui no link na descrição, você vai acompanhar a leitura do ponto que você começar. Então nós já lemos 50. Pastor, mas o senhor não fez uma leitura anual da Bíblia toda? Não. Não vai ser uma leitura anual, certo? É uma leitura gradativa, para que haja uma absorção melhor. Lemos até o Novo Testamento em 90 dias, um tempo assim bem rápido, mas agora estamos num passo menos acelerado. Para quê? Para gravar. Aí eu coloco lá o resumo do capítulo que está sendo lido e também uma aplicação prática. É isso aqui, ó, para que você possa saber como se conduzir. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, 2 Pedro do 1, 19 a 21, ele fala sobre isso, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos, dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. Está em 2 Pedro 2:1, esse texto vai ser colocado mais à frente, então eu não vou ler ele aqui. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Em Gálatas 1:7, Colossenses 2:8 e Judas 4, eles já se faziam presente. Já tinha falsos ensinadores, falsos apóstolos. Pedro, assim como Paulo e outros apóstolos, exorta os cristãos a se manterem firmes na verdade da palavra, a fim de não serem enganados por esses falsos ensinos. Esse alerta não é apenas para o passado, mas também para a igreja de todos os tempos.
pois a batalha contra a heresia continua sendo uma necessidade constante na defesa da fé cristã, que é o texto que nós lemos logo no início, sobre Judas. Batalhar pela fé. 3. A origem dos falsos mestres. De onde eles vêm? Naquele tempo. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chama a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja. Dentro de vós mesmo. Ou seja, sairia dentro de vós mesmo. Levantaria do meio do próprio povo, do meio da igreja, gente que ia se opor. E, segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, eles não estão fazendo discípulo para Jesus, estão fazendo discípulo para si. Existem lugares que, se determinada pessoa não estiver, o culto, as pessoas nem querem ir. Nem querem ir. Porque parece que a igreja está fundada na pessoa. Não, se fulano não estiver... Você vai cultuar quem? Ao Senhor? Ou a pessoa? Então nós temos que ter cuidado. Amar as pessoas, amém, glórias a Deus. Mas tem lugar que, se a pessoa não tiver, não adianta. Parece que está fundamentado, ainda mais alguns lugares que usam de alguns meios. Está entregando o tempo inteiro revelação. Se a pessoa não tiver, é ele que entrega as revelações. Nada contra. Cremos nos dons espirituais, sim. Mas se a pessoa... E se Jesus levar essa pessoa? Como é que vai ser? Não tem ninguém, outra pessoa que entrega? Como é que vai ser? Vai terminar a igreja, né? Aí fica difícil, irmãos. Os discípulos deles ainda estão por aí. Por quê? Desses mesmos. Por quê? Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Não existe nenhum erro, guarde isso aqui, de um pastor de igreja se posicionar contra alguns desses homens que ficam aí usando aqui o YouTube e outras redes sociais para destilar suas heresias. Aí sim, heresias. Eles dizem que a Bíblia tem que ser atualizada. Ainda tem crente que vem nos comentários defender o herege, dizendo que não é bem assim. Eles têm paixão pelas pessoas. Irmãos, você não pode ir contra a verdade. Você não pode abrir mão da verdade. As pessoas estão torcendo o significado da palavra para abonar a conduta dos outros. Tá errado. Então, se o pastor falar, não há nenhum problema. Paulo denunciou Alexandre o Latueiro. Falou para Timóteo, ele me fez muito mal. Isso foi público, hein? Porque nós temos aí, no Novo Testamento, na carta a Timóteo, falando do tal do Alexandre Latueiro. No tempo que Alexandre Latueiro estava vivo, ele estava sendo denunciado naquele mesmo tempo. Aonde a carta chega para Timóteo, mas aonde Timóteo falasse que aquela carta havia sido escrita para ele, no caso, sabia-se que Alexandre o Latueiro era um traidor, era um herege, era um homem que estava ali para prejudicar. Jesus nunca escondeu isso, no seu procedimento. Os fariseus, ele denuncia os fariseus da sua época, os escribas, os religiosos da sua época. Então o pastor, ele, para defender o rebanho, não estou falando que você, como membro, qualquer coisa, vai sair falando do... Não. Agora o pastor está ali para uma defesa. O professor da escola dominical, tendo ali, ele tem uma autorização, ele também se posiciona. Irmão, não dá para ficar em cima do muro, não. Pastor, mas aí eu vou falar essas coisas, aí vai ter gente que não vai concordar. Mas o ensino é herético mesmo. Agora, vamos diferenciar ensino herético de erro de interpretação, tá? Aí, que se for um erro que não tem a ver com um distanciamento das doutrinas fundamentais, aí é uma outra coisa, certo? Então eles querem corrigir. As pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferece um novo evangelho, que na verdade não tem nada de novo. 2 Coríntios, vou colocar aqui na tela para vocês. E quando eu falo que não tem nada de novo, é no sentido assim, trazem um outro evangelho, mas que na verdade a palavra de Deus continua sendo a mesma. Vamos colocar aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15, diz assim: porque tais
falsos apóstolos. Paulo não tinha problema de falar isso não, Pedro também não. Tinha não, falava mesmo. São obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Vou botar isso aqui na NVT. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. 15. Portanto, não é de admirar que seus servos, Paulo chama esses obreiros de servos de Satanás, também finjam ser servos da justiça. No fim receberão o castigo que suas obras merecem. Pelos frutos o conhecereis. Lembra? Lembra? Jesus falando? Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominada apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Aí ele termina esse ponto já linkando com o tópico que vem depois. Só que eu vou fazer aqui um comentário ainda. A advertência de Paulo destaca a vulnerabilidade das igrejas e dos cristãos diante de falsos mestres e ensinos distorcidos. Por quê? Porque as pessoas ficam surpresas, elas ficam ali motivadas, elas acham aquilo o máximo. A teologia que emerge dessa passagem é a necessidade, fidelidade, a verdadeira doutrina e a perseverança na pureza do evangelho. Imagine se Paulo começasse a negociar o evangelho na sua época. O evangelho na sua época. Os apóstolos. Nós não teríamos hoje a palavra de Deus. Simplesmente. Os cristãos devem estar atentos, vigilantes, porque vem parecendo que é verdade e não é. Firmes na fé e na palavra de Deus, para não serem desviados por ensinamentos enganosos. A igreja deve cuidar de seus líderes. Tem muito homem aí sério, fazendo uma obra séria, às vezes está sofrendo um monte com a igreja, que não reconhece, que não auxilia, que não valoriza. Tem gente que quem trata com liderança é o Senhor. Você, como membro, não tem que se levantar contra a liderança. Quem colocou foi o Senhor. Ah, pastor, mas não foi Deus que colocou. Ah, é. Mas só que está numa posição que tem a ver com o Senhor tratar. É autoridade? Quem trata é o Senhor, não se preocupa não. Fique em paz. Deus tratou com Nabucodonosor. Era o imperador. Ninguém conseguiu alcançar ele. Deus foi lá e tratou com ele. Não se preocupa com isso não. Ah, pastor, o senhor está comparando um pastor, um líder com Nabucodonosor? Eu estou comparando a ação de Deus. Ninguém foge do tratar de Deus. Então não é eu que vou tratar. Desvie disso, saia disso. Não, porque eu vou falar mesmo, porque eu falo mesmo, eu sou assim. Tua vida espiritual vai ser sempre uma bagunça. Pode ter certeza. Você pode até ter conquistas materiais, mas espirituais você não tem, não. Porque você está desrespeitando algo importantíssimo, que é respeitar uma autoridade. Não importa se foi colocado pelos homens, se foi colocado por ele mesmo, se não foi colocado por Deus, deixa Deus tratar. Acabou? Deus não te chamou para ficar se levantando. A igreja deve cuidar de seus líderes, garantir que sejam fiéis e a verdade revelada e discernir qualquer distorção da mensagem cristã. Se o pastor começar a pregar uma coisa totalmente distorcida, você tá vendo. Você pode chamar o pastor no canto, pastor. Queria entender isso aqui, a Bíblia diz assim, mas o Senhor disse assim. Você não vai chamar, pastor, o senhor pregou uma heresia. Você tem que saber falar. Imagine Natan ir repreender Davi, chegasse lá, tu é um adúltero. Morreu. Simplesmente morreu. Ah, mas o Senhor ia guardar. Olha só, Deus nos chamou para ter sabedoria. Quando Deus manda Samuel ungir um rei na casa de Jessé, Samuel diz para o Senhor, Senhor, olha só, Saul vai me matar. O Senhor não disse para Samuel, não. O Senhor não disse nessa passagem para Samuel assim, não, pode ir lá, faz desse jeito que não tem problema. Não, o Senhor disse para ele, fala que você vai oferecer sacrifício ao Senhor. Vim oferecer sacrifício. Acabou. Não precisa dizer que vai ungir um rei. Não, você está indo oferecer sacrifício mesmo, diz que vai oferecer sacrifício. Então nós temos que saber como falar. Então, se o seu pastor está caminhando, já está vendo que se tornou uma prática desviar o ensinamento, você vai chamar ele, conversar com ele. Mas não chamar ele de herege. Não fazer dessa maneira. Aí,
Não, irmão, aqui vai ser assim mesmo. Aí você ora ao Senhor, pede a Deus uma direção e procura outro lugar para congregar. Acabou. Sem briga, sem dizer que ele é um herege, sem sair falando mal. Vigia. Sua vida espiritual depende de você saber como se conduzir. A igreja deve cuidar, como foi dito, né? Qualquer distorção da mensagem cristã. Esse versículo também nos ensina sobre a responsabilidade da liderança cristã em proteger a congregação contra falsos ensinos e sobre a importância de cada cristão estar fundamentado nas escrituras para evitar ser enganado. Então é responsabilidade de cada cristão também estudar a palavra. O pastor tem que ensinar, mas o cristão tem que continuar aprendendo. Sinopse do tópico 1. Os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso a apologética é tão necessária. E agora nós vamos falar sobre ela. 2. O que é apologética? Aqui nós vamos tratar 1. Definição, baseada em 1 Pedro 3,15. 2. A que defesa Pedro se refere? Versículo 16. 3. Por que devemos combater as heresias? Também 3,16. Então, primeiro nós falamos ali sobre Atos 20. Agora nós vamos o que é apologética. 1. Definição. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder e em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, é apologia. Quando você vai para o original, lá está a palavra apologia. Numa tradução literal, é sempre preparados para uma defesa. É o que o cristão deve estar. Não é preparado para briga. Não é preparado para discussões infundadas. É preparado para defender a fé quando houver necessidade. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, que eu já mostrei aqui ela, emprega o verbo explicar, assim sempre preparados para explicá-la. Explicar a sua fé. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Você não tem que primeiro entender para depois crer. Mas você vai crer e vai buscar entender. Uma das definições de teologia, por um dos estudiosos, é fé em busca de entendimento. Teologia. Você crê e você busca entender o que você crê. Então é por isso que você pode defender a sua fé. Entendeu agora? Você crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa que quer entender primeiro para depois crer, ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela precisa de um novo nascimento para compreender as coisas de Deus. E se ela não crê, porque a fé está dentro, fé e arrependimento tem a ver com a conversão. Então, se ela não tem fé, ela nunca vai poder compreender. Então, ela primeiro tem que crer. Acabou? Creu. Agora, depois, ela vai buscar entender aquilo que ela está crendo. Sem nenhum problema isso. E pode entender de forma sistemática. Por isso que existe dentro da teologia a teologia sistemática. É agrupar doutrinas, assuntos que são tratados em várias partes da Bíblia, a doutrina que é tratada em várias partes da Bíblia, colocar num lugar só e dar um nome. Cristologia. Doutrina sobre Cristo. Inclusive, esta lição, apesar de ser esse trimestre, apesar de estar tratando da defesa da fé, tem uma parte aqui que tem cristologia. Vai tratar aí sobre a pessoa do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e tudo mais. Então, é por aí. Se por um lado é responsabilidade dos pastores e mestres ensinarem o rebanho as verdades de Deus para prepará-los para toda boa obra, você já leu Efésios 4, 11 a 14? Eu vou ter que colocar esse texto aqui. Vamos lá. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, o chamado quem dá é Deus. Não sou eu que escolho ser. Eu aceito ser. Mas escolher não, a escolha é de Deus. Tem vários textos no Novo Testamento que provam isso e até no Antigo Testamento. Aqui é um deles. Nós temos em Atos 13, 1, separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Jesus, quando vai escolher os 12, ele vai orar
para poder nomear cada um. Quando chega em João 15,16, ele diz: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Em primeiro lugar, a aplicação ali, a interpretação tem a ver com os 12. Ele chamou, ele escolheu. Ministério, a vida deles. É claro que todo membro tem que frutificar, mas Jesus está falando de uma escolha ali dada por Deus. Ah, pastor, mas aí 1 Timóteo capítulo 3 vai falar que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Almejar é desejar o que Deus quer para você. Que não adianta Deus querer uma coisa que você não quer. O que adianta Deus querer quando você não quer? E tem gente que foge do chamado e não quer. E vive uma vida sem propósito. Então nós temos que parar. Chamado, ministério não é plano de carreira. Vocês lembram desse vídeo que viralizou em 2019? Ministério não é plano de carreira. Eu numa aula de escola dominical, numa igreja, aquilo não é reunião de obreiros, aonde eu digo que ministério não é plano de carreira. Não sabia que estavam me gravando, me gravaram. Aí as pessoas acreditam o seguinte: pastor me levou ao auxiliar de trabalho, um dia eu vou ser pastor. Às vezes você não tem chamado de pastor. Tá aí, ó. Quem dá pastor para a igreja é o Senhor. Atos 20 foi mostrado para vocês que o Espírito é que constituiu eles. E temos que ler também 1 Coríntios capítulo 12, que diz que é o Espírito que coloca cada pessoa no seu lugar no corpo. Agora as pessoas querem ser o que Deus não chamou, mas aí não vão conseguir desempenhar o trabalho, porque quando Deus não chama, ele não vai capacitar para desempenhar o trabalho. Olha o que diz aqui, ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita à medida da estatura completa de Cristo. Sabe do que ele está falando aqui? Maturidade. Para que não sejamos mais meninos. Tem um monte de meninos aí, meninas. Qualquer novidade está indo atrás. Inconstantes. Levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E tem gente que quer ser enganado. Por quê? Porque está com comichões nos ouvidos. Por outro, aí continua, verdade de Deus para preparados para toda boa obra. Tá? Efésios 4, 11 a 14. Por outro, 1 Pedro 3,15 ensina que a verdadeira esperança cristã não deve ser mantida em silêncio. Então, por um lado, os pastores e mestres devem ensinar as verdades. Por outro, certo, nós não podemos guardar a verdade. Temos que compartilhar. Além disso, destaca que a preparação para dar uma resposta é uma responsabilidade de todos. Os crentes que devem ser firmados na fé, prontos para testemunhar de Cristo de maneira humilde e respeitosa. Não é o pastor que tem que falar sobre isso. Não, é o pastor que fala sobre isso. É? Não. Você tem a responsabilidade de ensinar, falar. Você não é professor de escola dominical. Não é pastor, mas defender a fé é para todos. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Marcos 12:30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o coração, com o corpo, as emoções e o intelecto. Mente, sentimentos e vontade. 2. A que defesa Pedro se refere? Versículo 16. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal, uma acusação formal, como informal. Então tem gente que acha que essa defesa aí é uma pessoa está sendo acusada, ela está se defendendo. Versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso. O comentarista entende que a defesa aí é a defesa do evangelho. Porque a defesa, a resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé. Por que você é cristão? Por que você serve a Deus? Por que você abre mão de viver desse jeito? Por que você não se comporta assim? Por que você não se veste assim, um assado? E aqui eu estou falando de veste como doutrina, não no ponto de modelo de roupa, mas sim no ponto de cobrir o corpo para que não venha produzir lascívia. Aí sim, desejo que não deve. Então, não estou entrando em uso e costume, tá? Não é uso e costume aqui não. Mas é questão de cobrir
o corpo e as formas, principalmente a questão das mulheres. Mas o homem também cobriu o corpo de forma decente, certo? Então, mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, a resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, que eles criam. Isso diz respeito à doutrina cristã. Vamos diferenciar doutrina de uso e costumes. Eu sei que em muitos lugares o uso e costume está tão arraizado que se tornou doutrina. Não, doutrina é doutrina. Doutrina ela não é local, ela é geral. Doutrina não é local, é geral, é para todos os tempos. Uso e costumes é local, passa, dependendo do que é. Agora, se vestir com decência é doutrina. Agora, modelos de roupa, aí é uma outra conversa que não é o tema do assunto aqui. E que eu também não vou falar sobre isso, nem aqui, nem em comentário, porque não é o assunto. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal, num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Então o comentarista diz assim, não parece ser o caso de uma acusação, mas ainda que seja, é uma oportunidade para falar da fé. Paulo fez isso. Na verdade, os cristãos eram vistos como malfeitores e acusados de posições religiosas heréticas e maus costumes. Dessa forma, eles não poderiam fraquejar, pois além de testemunharem por meio de pregar Cristo, eles pregavam, o que os reforçaria seria um bom testemunho. O que adianta pregar com a boca e despregar com o testemunho? Baseado em uma vida piedosa, apresentada com firmeza, livre de qualquer traço de rebeldia ou desrespeito para com os inquiridores, e vindo de um coração consciente da presença divina. Tem cristão que pega, às vezes, algumas atitudes de Jesus, de Paulo, né? Quando certa vez chama alguém de filho do diabo, né? Como João Batista, raça de víboras, mas não entende que aquilo ali é muito pontual, que não é um momento que o tempo todo estava se falando assim. Então aí ele quer tratar as pessoas, que nada, você é um filho do diabo, você não pode fazer isso. Você perde o seu testemunho. Perde totalmente o testemunho. Sabe? Temos um bom testemunho para defender a nossa fé? Se eu fico chamando os outros de filho do diabo, como é que eu vou defender a fé diante dessa pessoa? De maneira nenhuma. 3. Por que devemos combater as heresias? Por que não devemos deixá-las para lá? Deixa para lá, não liga não. Porque isso é como um câncer. Isso é como uma podridão num tomate que vai passando para o restante. Uma laranja vai apodrecendo a outra. Letra A, para a defesa própria, 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Como é que você vai refutar alguma coisa se você nem estuda a palavra? Como é que obreiros vão refutar alguma coisa se não estudam a palavra? P, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Por isso que o Senhor deu uns para mestres. Professor de escola dominical, grande é a sua responsabilidade. Cuidado como é que você anda por aí ensinando e o que você anda ensinando, hein? É por isso que eu quero largar, eu quero abandonar. Não, estude. Tem canais sérios aqui. Prepare a aula baseado no que a Bíblia diz. Veja aí comparando com o que os canais falam. E vai dar aula sim, nada de desistir não. Principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente. Às vezes não é por maldade, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tito 1,9. Esse debate sobre crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, sem ofensa. Você vê alguns debates aí que eles quase se batem, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. João 16:13. Então você não vai usar palavras ofensivas contra outra pessoa. Vai mais mostrar para ele, ô querido, você está enganado. A palavra de Deus não diz isso não. Aqui, ó, esse texto diz assim, mas eu não aceito. Bom, se ele está determinado a não aceitar, acabou o assunto. Você não tem que convencer ele, quem convence é o Espírito Santo. Em Tito 1,9 lemos, retendo firme
retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Paulo está falando para Tito que ele precisa reter firme a fiel palavra, porque assim ele poderia admoestar a sã doutrina, instruir, ensinar, mas ao mesmo tempo convencer os que contradiziam e que queriam aceitar, ou seja, queriam aprender. Estavam contradizendo porque não entendiam, mas passou a entender, não estavam mais contradizendo. O líder cristão deve ter profundo conhecimento das Escrituras. O obreiro, um pastor, porque a Bíblia diz que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Aí separa a gente para o ministério que não tem aptidão para o ensino. Me diz uma coisa, como é que pode ser se uma das qualificações é apto para ensinar? O líder cristão deve ser ter profundo conhecimento das Escrituras. E conhecimento é uma coisa que você vai precisar estudar. Sabedoria é usar o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, em situações do dia a dia. E aí Deus te dá sabedoria. Agora, conhecimento você só tem se você estudar. Não apenas para instruir. Primeiro para praticar. Por isso que tem de cuidar de vós. Mas também para defender a fé contra erros e heresias. Aí tem que ter coragem. Tem que se posicionar. Tem gente que tem medo de se posicionar. Se eu tiver medo de me posicionar, eu nem venho pra cá. Porque tem assuntos aqui que não tem jeito. Tem gente que chega, pastor, eu não concordo. Tá bom, vou fazer o quê? Além disso, reforça que o poder e a eficácia no ministério vem de uma adesão inabalável à sã doutrina, ou seja, a mensagem pura do Evangelho. 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ninguém pode ir contra a verdade. Então, se você está com a verdade, não fica batendo boca. É isso e ponto. Mas você, às vezes, quer ganhar uma discussão. E aí começa o desentendimento. Isso destaca a responsabilidade dos líderes de serem guardiões da verdade, utilizando a Escritura tanto para edificação quanto para correção no contexto da comunidade cristã. Sinopse do tópico 2, o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. Certo? Aí eu queria aproveitar aqui que durante esse momento nós estamos colocando sempre essa Bíblia aqui na tela, e eu tô aqui, eu ainda vou deixar o mês de janeiro de 2025 inteiro para dar um tempo para ver se tem alguém interessado em que eu lance um curso de como usar essa Bíblia para computador e notebook. Essa Bíblia, além de ter várias versões, ela tem dicionários, comentários e até livros, certo? Está organizada, eu vou ensinar como usá-la. A Bíblia não é minha, a Bíblia é gratuita, mas ela não vem com essa organização. Então eu quero ensinar você, ela já vai com essa organização, não como está aqui na tela, porque essa aqui só está com uma parte. A Bíblia que eu uso, que é igual a essa, ela está completa. Aqui eu só tenho uma parte. Eu estou só focando no texto em si. Então, tem um link que eu quero mostrar para você agora aqui, certo? Tem um link aqui na descrição para você. Eu quero mostrar para você, nesse caso. Então, tá aí. Eu tô pegando uma aula aqui como exemplo. Aqui é a lição 13, mas vai ser a lição que você tá assistindo. Você vai descer ela aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet. E aí você vai clicar aqui na palavra mais, vai abrir. E ao abrir, você vai descer e é o primeiro link, ó. Lista de espera do curso Como Estudar a Bíblia com o programa Teu Word. Aí aqui, ó, tem um grupo do WhatsApp. Você vai clicar, vai entrar. Não vou ficar mandando propaganda para você, nada disso. Apenas você tá na lista de espera. No final do prazo, eu vou deixar passar o mês de janeiro inteiro. No final do prazo de 2025, no final do prazo, eu vou anunciar a partir de fevereiro se vai haver o lançamento do curso ou não. Aí eu vou começar a trabalhar começar a organizar para montar o curso. E é claro que ele não vai ser lançado automaticamente. Mas eu já sei que tem um público que já está interessado. Então você vem aqui e clica. Quando eu falo do meu curso, como facilitar meu estudo da Bíblia, tá aqui também. É só você clicar aqui, porque você tá entendendo a palavra de Deus aí, tem várias oportunidades aí que você tá vendo a explicação da palavra, então é importante. Quando você clicar aqui, e esse link tá aqui, tá no comentário afixado, tá? E também vai estar nos vídeos de recomendação ao lado, aí você vai ser levado para essa página. Você vai descer. Eu estou aproveitando logo para passar logo essa informação. Você vai ler as informações do curso, tá todas elas aqui, certo? O que você vai estudar em cada módulo, tá? Cada módulo é só você ler um a um, sem nenhum problema. No final, você vai ver depoimento de alunos que fazem parte do canal. Isso aqui não é invenção.
tá? São pessoas reais, que Deus abençoe a vida delas. Quem sabe amanhã você também deixa um depoimento depois que você terminar o curso e venha para cá, certo? E aí são pessoas reais. Tem também para você aí o certificado de conclusão. São mais de 20 horas de curso e depois tem o bônus. O pessoal não tem um computador, mas tem celular. E aí eu estou ensinando como estudar a Bíblia através do seu aplicativo My Bible. E eu ensino como instalar. Ele é gratuito, mas o curso é ensinar como usá-lo. Ele também tem dicionário e também tem comentários. E aí você vai poder estudar. Então é algo muito completo para você, o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Então tem o curso para você aprender a usar a Bíblia que eu mostro aqui. E tem o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Esse sim já está lançado. Você pode adquirir clicando no link na descrição, no comentário afixado ou nos vídeos de recomendação que eu deixo na próxima tela. Então vamos lá, prosseguindo. 3. O que são heresias? Para encerrar. O que são heresias? Seitas e heresias. Aireses no Novo Testamento e heresias de perdição, 2 Pedro 2:1. Vamos lá. 1. Seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita. Então, às vezes é traduzida como seita e às vezes é traduzido como heresias. Muito bem. Às vezes você vai ver a palavra seita, às vezes você vai ver a palavra heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele? Sim, é verdade. Atos 24, 5 e 14, 28 e 22. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. O que é isso? O termo heterodoxo vem do grego heteros, outro, diferente, e doxa, opinião, crença, doutrina, significando literalmente outra crença, outra doutrina, outro ensinamento. Então, quando se fala de seita, são aqueles que têm outro ensinamento, outra doutrina, outra crença. É um termo já desgastado, e isso é muita verdade, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. Ah, é uma seita. Cuidado, tem certeza? Às vezes, o caminho não é esse. Então tem que ter cuidado quando você vai taxar alguma coisa de seita. E também quando você vai taxar alguma coisa de heresia. Aqui cabe diferenciar heresia de erros de interpretação. É claro que uma heresia vem de um erro de interpretação, mas às vezes o erro de interpretação não é apontado diretamente como uma heresia, porque a heresia está no campo de uma distorção de verdades fundamentais da palavra de Deus. O erro de interpretação geralmente não envolve má fé ou intenção deliberada de desviar outros. Agora, heresia sim. A pessoa quer desviar. A Bíblia tem que ser atualizada. Isso é heresia. Está desviando. Está dizendo que o que está escrito lá já não serve. Tem que ser contextualizado para os nossos dias e que aquilo não tem mais serventia. Então não é inspirado. Alguém que diz a Bíblia contém a palavra de Deus. Heresia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está escrito, toda a escritura divinamente inspirada, toda, trata-se de uma falha de compreender corretamente o texto bíblico. E por isso tem aqui o curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Por ler e já sair aplicando, que é o que muita gente faz. Acabou de ler o versículo, não procura entender quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, o que estava acontecendo naquele contexto, o que esse texto tem a ver com o texto que ele está dentro, o que esse texto tem de ligação com outros textos da Bíblia, a compreensão que você tem apoio em outros textos da Bíblia? Tudo isso eu ensino no curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia, na prática, certo? Aí ele já lê e aplica, cuidado! Seja por falta de conhecimento, e é por isso que quem prega e quem ensina tem que ter preparo, irmãos. Tem que estudar. Não, lê o texto e já vai aplicando, lê o texto e já vai aplicando, não é assim não. Não pode fazer isso não. Tem que comparar, depois que você tiver o entendimento, chegou à conclusão, agora vai comparar com alguns comentários para saber se o que você entendeu realmente é aquilo. Ah, não preciso de nada disso não. O Espírito Santo vai falar comigo. É mesmo? Inspiração de não haver erro, só os escritores da Bíblia.
O restante não é dessa forma que Deus vai trazer entendimento. Deus vai iluminar a nossa mente para compreendermos. Mas nós precisamos estudar, comparar os textos, enfim. Fazer toda uma exegese, ainda que não conheçamos as línguas originais, mas fazer toda uma exegese do texto para chegar à conclusão do que ele significa, para só então aplicar. Porque a sua aplicação tem que estar atrelada ao que o texto significa. E acabou. Então, em compreender corretamente o texto bíblico por ler e já sair aplicando, seja por falta de conhecimento, negligência ao contexto histórico e gramatical, ou imprecisão exegética, acabei de falar, que é descobrir o real, aqui é real, tá? O real significado do texto para aquele tempo. Só depois eu trago para os dias de hoje, baseado naquele tempo. Ah, não, naquele tempo foi isso, mas agora eu estou aplicando de outro jeito. Isso é colocar no texto o que o texto não diz. Isso é exegese, não exegese. Diferente de uma heresia, o erro de interpretação pode ser corrigido com ensino e orientação adequada. Por exemplo, certo pregador estava pregando numa igreja, falando sobre Daniel na cova dos leões, e na hora ele falou que havia tantos leões machos, tantas leoas fêmeas e tantos filhotes. Leu isso em algum lugar, ou inventou, porque tem gente que inventa porque o povo gosta. Eu já ouvi relatos de pregadores que falaram isso para quem foi perguntar onde ele estudou isso e ele falou que inventou porque o povo gosta. Muito bem, só que isso não é heresia. Porque isso não desvia, isso não está desviando as pessoas das doutrinas fundamentais. Isso é um erro de interpretação. Agora, se é intencional ou não intencional, sabe-se lá. Agora, o pastor ele pode fazer uma correção sem nenhum problema, porque realmente isso, o pastor da igreja tá lá. Não, irmão, com todo amor, com todo carinho, tem homens que se posicionam, tem outros que não. Aí cada um sabe. Depois a prestação de conta é com Jesus, não é comigo. Se eu tô na frente de uma igreja, alguém vai lá pregar um negócio desse, no final da mensagem, a gente vai fazer uma pequena correção com amor em Jesus, mas que não vai ficar assim, não vai ficar. Mas eu não estou dizendo que alguém tenha que fazer, tá? Eu só estou dizendo que eu me sinto na responsabilidade, como alguém que ensina a palavra de Deus, a mostrar que, irmãos, esse é um pensamento seu. Pode até ser que havia leões mais de um, tá? Sem nenhum problema. Leões, sim. Os leões, na cova dos leões, tá? Mas daí você taxar tantos que eram machos, tantos que eram fêmeas, né? Tantas que eram fêmeas e tantos que eram filhotes, aí já vai... Pastor, isso não existe, não. Tá bom. Portanto, é essencial discernir entre os dois, corrigindo o erro com graça e firmeza, enquanto denunciamos a heresia com clareza e contundência. 2 Timóteo 4:2, Judas 3. Aqui esse texto não é um comentário não, tá? Esse texto é o texto da Bíblia, da lição mesmo, tá? Acabou entrando na aba comentário, mas é o texto da própria lição. 2. Aireses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Então, esse vocábulo aireses, ele nem sempre aparece como uma distorção, mas ele vem às vezes nem sempre como uma ruptura, mas acaba sendo um partido. Os saduceus e os fariseus eram seitas, eram partidos que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Então não era um outro judaísmo, era o mesmo judaísmo, mas eles eram um partido dentro do judaísmo, que tinham entendimentos diferentes. E a versão bíblica NAA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, aireses, partido. Como é que vai ter partido dentro da igreja? E condena as inovações doutrinárias que causam divisão e dissensão. 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20. Essas advertências são importantes porque as divisões causadas por inovações doutrinárias ou interpretações pessoais desviadas não apenas prejudicam a harmonia da igreja, mas também comprometem a pureza do evangelho. Porque às vezes vai além, aí começa a distorcer coisas que realmente aí passa a ser uma heresia mesmo. Mas tem horas que não se trata diretamente de uma heresia, mas de algo que traz confusão na igreja. Começa a debater um assunto que, sabe, não vai levar a lugar nenhum. De vez em quando tem aí esses debatezinhos
que um fala uma coisa que é um erro de interpretação, não diretamente uma heresia, porque isso não prejudica em nada a fé cristã, a salvação, mas que também não deve ser abraçado, aí começam as contendas, os debates, aí um fala, outro fala, outro fala, outro fala. Quando líderes ou membros introduzem ensinos que não estão fundamentados na palavra de Deus, tem gente que fala, a Bíblia diz, e a Bíblia não diz nada daquilo. O resultado é a fragmentação do corpo de Cristo, ou seja, os membros ficam divididos. O que é contrário ao desejo de Jesus de que seus seguidores sejam um, como ele e o Pai são um. Então é um evangelho. E acabou. Ponto final. Agora, é claro, por exemplo, vamos pegar um texto aqui. Caim e Abel. Oferta de Caim e oferta de Abel. Há estudiosos que acreditam que a oferta de Caim não foi recebida porque não tinha sangue. Caim desobedeceu porque deveria ter sangue na oferta. Abel ofertou o melhor do seu rebanho. Só que outros entendem que Deus não recebeu a oferta de Caim não é porque não tinha sangue, é porque ele não condizia, a vida dele não condizia com aquilo que a palavra de Deus ensina. Deus já sabia que o mal estava dentro dele, que ele tinha mais intenções. Então, não recebeu. Pastor Mário Luna, qual é a sua posição? A segunda, não a primeira. Mas eu não vou falar que alguém que fala que é por causa do sangue é herético. Isso é heresia. Não, é apenas uma diferenciação, divisão dentro da interpretação. Isso não afeta a doutrina em nada. Acabou. Não vou brigar com ninguém por causa disso. Eu prefiro a segunda. Mas tem gente que prefere a primeira. Porque a primeira, querendo ou não, se você vai aceitar ela, você também vai ter que aceitar que o coração de Caim não era reto. Porque o texto diz, olhou o Senhor para Abel e sua oferta. Rejeitou, olhando primeiro para a oferta, primeiro para o ofertante e depois para a oferta. Não está por acaso isso. Primeiro quem oferta, depois a oferta. Mas vamos discutir sobre isso? Não. Por quê? Porque isso não é fundamental. Eu não perco o meu tempo. Já dei aula de teologia em sala de aula. Às vezes queriam levantar algumas coisas. Ei, para tudo. Isso não vai levar a lugar nenhum. Esse debate aí tem anos. Nunca se resolveu. Vai resolver aqui? Não vai resolver não, irmãos. Eu corto logo. O que é contrário ao desejo de Jesus de seus seguidores sejam um como ele e o Pai são um. João 17, 21. 3. Heresias de perdição. Aí, agora sim. Agora, heresia como heresia. 2 Pedro 2,1. É nessa passagem que Aireses apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia. Em outras passagens, partido, fragmentação, posicionamentos diferentes. Aí traz contenda, desentendimento, sabe? Ou erro de interpretação. Não, agora aqui não. Aqui é heresia. Propriamente dita, no campo teológico, que nós conhecemos hoje. Seitas frequentemente surgem com líderes que intencionalmente introduzem falsos ensinos para atrair seguidores. Esse negócio de atualizar a Bíblia, de querer mudar determinadas coisas, falado até por pessoas que se dizem pastores, irmãos, aí eles fazem isso intencionalmente. Uma vez num comentário aqui, alguém colocou para mim, pastor, o senhor nunca viu não? Tem um canal aí que fala assim, assim, assim. Aí eu fui lá no canal. Aí peguei um vídeo de um dito lá, falando o seguinte, que Jesus não havia ressuscitado, que isso era mentira. Porque Hebreus diz que o homem está ordenado uma vez só morrer e depois segue-se o juízo. Ai. Irmãos, sabe, é uma coisa assim. Eu falo, meu Deus, até uma pessoa com menos conhecimento entenderia que o escritor aos Hebreus está tratando de uma coisa. E a ressurreição de Jesus é uma outra coisa totalmente diferente. Mas ele não entendeu nada. Irmãos, ele afirma isso com uma certeza que qualquer pessoa que não tenha conhecimento da palavra vai aplaudir e dizer, tu é o máximo, isso é o suprassumo. Cuidado com quem você anda assistindo. Diga isso aí na sala de aula para os seus alunos. Cuidado.
não sabe a procedência, vai perguntar ao pastor da igreja: pastor, eu tô assistindo umas pessoas aí, assisto fulano. O que o senhor acha? Ó, meu filho, se vir perguntar pra mim, hoje tem uns aí que eu falo, ó, pastor, bota aí no comentário. Não, eu não vou colocar em comentário nenhum, não. Eu tô falando que se eu estiver na frente de uma igreja e um membro no qual eu estou lá na liderança, da filial, ou de uma congregação, ou pastoreando uma igreja, vir me perguntar, aí sim. E se eu não conhecer, eu faço um levantamento. Vamos saber quem é a pessoa. Em 2 Pedro 2:1, pastor, é melhor ele estar ensinando a palavra de Deus do que estar lá no mundão fazendo outras coisas. O quê? Você sabia que quem está lá no mundão às vezes está influenciando lá, mas não vem influenciar pessoas diretamente, dependendo da situação, nem sempre influencia um cristão. Agora imagine alguém ensinando heresia dentro da igreja. O mal que isso faz. E o pastor quieto. Não vou falar nada não. Vou falar sim. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, semestres, que introduzirão encobertamente heresias, sorrateiramente, de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Então agora você está entendendo. Lá no início falou sobre elas, mas não disse detalhadamente. Aqui, ó. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, que é o que a revista vai tratar durante todo o trimestre. Trindade, por isso é um panorama nessa primeira aula. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, ao ser humano, a natureza, pecado, salvação, origem, destino, aos anjos, a igreja e as escrituras. Tudo doutrina fundamental. Sobre Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ser humano, natureza, pecado. Tem gente, não existe pecado. Pecado original não existe. O ser humano é resultado do lugar onde ele está. Ele é produto do meio. A sociologia pode até dizer isso, mas a Bíblia não diz não. Pega o produto do meio e leva ele. Quantas pessoas têm essa experiência? Pega uma pessoa que estava envolvida com uma coisa errada, leva para um outro lugar, aonde lá não tem aquilo. Ela está buscando daqui a pouco novamente alguém que faça para ela estar junto de novo. Que produto do meio? O quê? E tem pastores defendendo isso. Pastores defendendo isso. Tem gente que faz isso de uma forma impensada, não estudou, não entendeu ainda. Já ouviu muita gente falar, acaba repetindo. Mas tem gente que faz de forma proposital. Então você também tem que ter cuidado conforme você vai se posicionar. Às vezes essa pessoa não é uma pessoa que está fazendo intencionalmente, não é heresia aqui. Mas ele vai e fala uma coisa e você tem que... A palavra, o que ele está falando é uma heresia, mas a intenção dele, é isso que eu preciso pontuar aqui. Deixa eu recolocar aqui. O que ele está falando é heresia, mas a intenção dele não era promover a heresia. Existe a pessoa que está ali com a intenção mesmo, é proposital, é intencional. Tem gente que é por ignorância. Então a gente chama... Pastor, como é que eu vou saber se é por ignorância ou intencional? Se você mostra na palavra que aquilo não é aquilo e ele continua teimando, intencional. Se ele muda de posição, aí sim. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação. Versículo 1, parte B. Pois não existe salvação sem Jesus. E tem gente ensinando aí, todos os caminhos levam a Deus. Acabou. Sinopse do tópico 3. O apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. Conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Então você vê que os livros foram escritos, os evangelhos foram escritos para mostrar as obras de Cristo, mas depois o livro de Atos para mostrar a ação do Espírito Santo, a igreja em ação e o Espírito Santo trabalhando, atos do Espírito Santo através da igreja, e aí as cartas para solucionar problemas. Apocalipse para mostrar como tudo termina, que é a consumação. Então, eles trabalharam muito em cima de mostrar o que é. As cartas explicam a doutrina de Cristo. Irmãos, todo cristão deveria se aprofundar na palavra. Tem gente que pertence a outros lugares aí que se aprofunda tanto. Estudam bastante.
Sabe? Batem na tua porta de manhã. Você tá entendendo? Batem na tua porta de manhã. Se tu não tiver Bíblia não, você é engolido. Você é convencido que aquilo é verdade. Tem aparência de verdade, mas não é verdade. Não adianta ser grosseiro, chamar as pessoas filho do inimigo. Não. Bíblia. Então, nós devíamos pegar esses exemplos no sentido de estudar, e vamos estudar, irmão. Vamos estudar. Tem professores aí, né, faculdades, colégios, que se especializaram em aprender suas ideologias para disseminar. E o cristão, passando horas e mais horas, hoje eu tô sem, porque não tá aqui a mão, horas e mais horas no telefone, entendeu? É distração o tempo todo, tô distraindo, entretenimento. Aí vem a tentação, aí ou vem um ensino errado, e é verdade, pô, isso aí é verdade, gostei desse negócio. É tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Aí, essa é a pergunta. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Comente aí. Você acha que estamos, como a igreja como um todo, fazendo pela verdade o que eles fazem pela mentira? Eu acabei de falar aqui. Disseminam as suas ideologias. Não tem medo. Não tem problema. Eles não estão nem aí se alguém não aceita. Eles vão disseminar. E a igreja calada. Crente, ó. Fala nada não. Fala nada não. Não posso tratar de determinado assunto aqui não, porque vai que algum irmão não gosta? Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Somos cristãos. Lição de número 2, 12 de janeiro de 2025. Eu quero aproveitar e deixar uma informação, porque a leitura bíblica em classe dessa lição é Gálatas. Tá aí, ó. Capítulo 2, do 1 ao 9 e depois o 14. Provavelmente eu vou fazer uma exposição do 1 ao 14. Então procure, desde já, quando estiver mais perto, que aí você já sabe que tem a leitura bíblica que eu entendo, tu que lês, e aí você já assiste antes de chegar o dia da lição de você assistir. Porque ela é publicada um pouco antes. Então, fique atento aí que vai sair aí Gálatas, a exposição de Gálatas 2, do 1 ao 14, com certeza. Contato para convite, tá? Pregação, palestras, estudos, louvor, adoração, tá? Lembrando a você que se você quiser semear no Ministério do Ensino, da Palavra, tem aí a tela com QR Code, tá? Quero agradecer àqueles que têm semeado. Deus abençoe, tá? Tem a chave Pix aí, você pode ler com a sua câmera ou digitar a chave Pix, tá? Deus possa trabalhar através da sua vida, você possa ser tocado para fazer, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E também quero lembrar a vocês, em nome de Jesus, para encerrar aqui, eu quero lembrar a vocês uma coisa importante, porque é algo importante aí, tá? Mostrar para vocês aí algo importante, tá? É o plano que nós temos aqui, que tem aí os slides que eu mostro durante toda a aula, tá? Então, você vai ter o link aí para você clicar. Eu não estou recomendando que você clique no Seja Membro do canal, porque nós vamos fazer uma modificação nesse Seja Membro daqui a um tempo. Então, se você quer adquirir um plano, adquira pelo link na descrição. O link vai estar na descrição, no comentário afixado, vai ter lá planos para lições adultos e planos para lições jovens. Eu deveria ter até colocado isso aqui mais antes da aula, porque nem todo mundo chega até aqui, mas enfim, tá? Planos para adultos e planos para jovens. Se você é professor de adultos, você vai escolher o plano adulto. Se você é professor de jovem, o plano jovem. Aí você vai vir para essa página que eu estou mostrando aqui, e aqui tem os planos. E aí você vai descer, vai ler e vai ver qual é o plano que você deseja assinar. Se é o plano mensal, trimestral ou semestral, se é com ou sem slides em PowerPoint. Tem slides em PowerPoint, tem slides em PDF. Em PDF não pode ser modificado.
em PowerPoint pode ser modificado. Aí é você que vai escolher. Então, adquira, porque você pode dar aulas com esses slides que aparecem aqui na tela, tá bom? Que o bom Deus continue nos abençoando. Nesse momento vamos orar e agradecer por mais esta lição. Primeira aula do primeiro trimestre de 2025. Como é um panorama, ela acaba se estendendo um pouquinho. Mas amém. Glória a Deus. Quem realmente está interessado ficou até aqui. Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus, que Deus possa te usar, que Deus possa, através de você falar, que você seja aí uma voz nesta sala de aula, que você seja uma voz nessa igreja, que você seja uma voz no seu trabalho, que você seja uma voz aonde você estiver, uma voz que fale da palavra de Deus, que o bom Deus use você como instrumento, você meu irmão, você minha irmã, você professor, professora, pastor, evangelista, presbítero, diácono, pregador, pregadora, que Deus use você, membro, aonde você estiver, tá? E professores, não desistam, não pare, vamos em frente. O trimestre começou, então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma lição, a inauguração da primeira aula do primeiro trimestre de 2025. Senhor, te louvo. Toca no coração das pessoas para poderem compartilhar essa aula, Senhor. Vidas precisam ser alcançadas. Pessoas têm que ter ciências dos riscos que estamos correndo. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor use os professores e professoras na sala de aula como instrumentos na Tua presença, Senhor. Que os alunos sejam edificados em nome de Jesus. Links, vídeos de recomendação na próxima tela, inclusive o Entendes Tu que lês, o Cuidado com o Rebanho, tá bom? Vídeo de recomendação na próxima tela. E também vai ter aí o link do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, vai estar aí nesse link junto com os vídeos de recomendação. Mas na descrição e no comentário afixado, além do curso, vai ter também aí a lista de espera para você que quer entrar na lista para esperar o curso aí, Como Usar a Bíblia Teu Word, tá? Caso você queira. Então, fique à vontade. E também tem um link aí do plano dos slides da EBD comentado online. Vamos dar a bênção apostólica. Nos vemos na próxima lição. Mais uma vez, feliz 2025, tá? Feliz 2025 para todos vocês aí, em nome de Jesus, caso alguém não recebeu. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!